E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Derek e nesse vídeo vamos abordar como um seller deve realizar a configuração da sua conta para que ele possa vender em um Marketplace Core. Então isso aqui é referente ao módulo de Marketplace, uma vez que o próprio Marketplace já configurou um seller e já configurou uma conta para o seller. Então essa é a primeira vez que eu estou logando na conta de um seller novo e a gente é recebido então por essa tela de bem-vindo. E a gente tem aqui, então, 4 pontos importantes que a gente precisa realizar para que a gente possa vender. E a gente já tem um realizado aqui, a gente já tem um pronto, que é o de configurar a entrega e cálculo de frete dos seus pedidos. Então, se a gente clicar aqui nesse atalho e a gente descer aqui, a gente vai ver que o cálculo de frete, a gente vai ver que essa configuração de frete já foi definida pelo Marketplace. Então, essa configuração foi definida pelo Marketplace e o seller ele não precisa fazer nada. Então, a gente pode fechar aqui. E a gente tem aqui a necessidade de que a gente precisa configurar a nossa conta no Moip. Então, os sellers eles precisam ter uma conta no Moip previamente e eles podem clicar aqui para ser trazidos então também aqui a tela de configuração. E a gente então tem que clicar nesse botão aqui para que a gente possa autorizar a nossa conta Moip nesse seller. Então, a gente vai clicar, ele vai abrir uma janelinha do Moip aqui e a gente tem que fazer o nosso login com o nosso e-mail e a nossa senha e a gente precisa aqui acessar a sua conta. Ele vai então perguntar se a gente gostaria de autorizar. Então a gente vai aqui permitir a conexão. E ele já vai ter aqui autorizado. Então a gente já realizou o ponto da autorização. E a gente pode aproveitar e vir aqui em status de venda. E a gente pode aproveitar e clicar aqui em ativar a venda no Marketplace. E a gente pode salvar e fechar essa tela aqui. Então, ele vai atualizar aqui para a gente e já vai estar pronto, então, o nosso passo de configurar a conta no Moip. E o próximo passo que a gente tem que fazer é criar uma oferta de produto. Então, a gente pode clicar nesse atalho aqui. Lembrando que esses atalhos, eles são apenas esses botões aqui em cima. Então, se eu clicar aqui em configurações, eu vou ser levado para essa tela que a gente acabou de realizar a configuração. Essa tela aqui de ofertas, se eu fechar ela, eu posso acessá-la novamente clicando aqui em ofertas. E a gente também tem aqui essa tela de pedidos, onde vão estar então disponíveis todos os pedidos do seller, e de relatórios, onde vão estar disponíveis os relatórios do seller. Mas então vamos aqui realizar uma oferta do seller. A gente pode fazer isso adicionando um produto. Então se a gente clicar aqui, ele vai mostrar todos os produtos que a gente tem disponível no Marketplace. Então, por exemplo, se eu escolher esse primeiro produto aqui, e eu adicionar ele e eu salvar, ele vai adicionar todos os SKUs desse produto. Então, esse produto em questão, ele tinha 3 SKUs. A gente pode ver aqui que a variação é por sabor. Então, o primeiro sabor é morango, o segundo chocolate e o terceiro baunilha. Se eu clicasse aqui em adicionar SKU, ele mostraria, então, todos os SKUs de cada produto. A gente pode ver aqui que o primeiro tem os 3 SKUs que a gente adicionou. Então, uma vez que os SKUs já estão aqui, a gente pode, então, configurar ele. Se a gente clicar aqui no SKU, ele vai abrir os campos. A gente pode aqui definir um código do SKU do seller. Então, eu poderia ter uma numeração minha. Eu poderia, então, definir um código aqui para esse SKU por parte do seller, que não vai interferir com o código original do SKU. A gente pode, então, definir aqui um preço de e por. Então, se a gente quiser definir que esse preço reduziu, a gente pode definir um valor de e um preço por. E se a gente quiser apenas ter um preço fixo, a gente pode apenas definir ele aqui. Então, a gente vai, por exemplo, definir aqui R$50. E a gente pode definir que a gente tem 10 de estoque desse SKU. E aqui a gente pode definir os dias de manuseio que são somados ao período de entrega do Marketplace. Então, se a gente definir, por exemplo, 5 dias de manuseio e o tempo esperado de entrega do Marketplace forem 10 dias, isso daria um total, então, de 15 dias. Então, a gente pode colocar 5 aqui e o status disso é ativo e a gente pode salvar aqui. A gente pode fazer isso com o outro aqui também. Então, digamos, por exemplo, que o código desse SKU seria 2, o preço desse aqui ele pode ser 50 também. A gente pode ter 10 de estoque aqui, 5 dias de manuseio também, e salva. E o último aqui, então, mais uma vez, a gente pode, então, definir um código para ele aqui. Digamos que o preço dele aqui pode ser um pouco mais barato, digamos que é 45, e digamos que a gente tem, então, o dobro de estoque dele, por isso o preço dele desceu de 50, a gente poderia fazer um depor aqui, a gente tem mais estoque dele, e a gente põe aqui 5 dias de manuseio, e a gente salva aqui. Feitas essas modificações, a gente teria, então, obviamente, que esperar aqui que os produtos sejam replicados. Então, enquanto estiver aguardando replicação, essa mudança ainda não vai estar disponível no site. Porém, uma vez que esses SKUs forem replicados,
essa mudança vai então ser representada lá no site. Mas então a gente pode fazer essa mudança manual, mas agora digamos que a gente quer fazer uma mudança em massa. Então digamos que esses 3 SKUs agora eles têm um estoque de 50, só que no caso aqui a gente tem apenas 3, mas se a gente tivesse, por exemplo, 50 SKUs, fazer uma mudança 1 por 1 seria meio trabalhoso. Então a gente pode fazer uma alteração em massa, que é um pouquinho mais fácil, e para fazer uma alteração em massa a gente tem aqui 2 opções, na verdade. A gente vai, para fazer uma alteração em massa, a gente vai importar uma planilha, mas a gente pode criar uma planilha do zero, usando o baixar template. Então se a gente baixar um template, ele vai nos entregar uma planilha vazia para que a gente preencha, ou a gente pode exportar a planilha. Então ele vai exportar uma planilha com esses SKUs que a gente já tem aqui, e a gente vai poder então trabalhar em cima dela para apenas modificar os dados que a gente quer. Então a gente vai clicar aqui em exportar planilha, e ele vai baixar aqui um arquivo de Excel para que a gente possa editar. Então eu abri aqui a tabela no Google Sheets. Claro, é possível editar essa tabela em qualquer programa que aceite as tabelas do Excel, que são arquivos do formato .xlsx, e a gente tem aqui as nossas 3 linhas dos SKUs, então a gente já pode ver que a gente tem os valores que a gente definiu lá, tem o SKU original do Marketplace, tem o identificador original também, tem o Seller SKU que a gente definiu, os nossos preços, o nosso estoque e o tempo de manuseio que a gente definiu também. Também tem o status aqui, que é de ativo, a gente poderia mudar para inativo se a gente quisesse. Então, aqui à direita a gente tem a descrição de cada campo, para que a gente saiba o que cada campo faz, a gente não esqueça o que é cada coisa. Mas então a gente vai voltar aqui. Então digamos que a gente quer alterar o estoque desses 3 produtos aqui. Claro, a gente está exemplificando isso aqui, como eu disse, poderiam ser 50 produtos, e daí nesse caso é bem mais fácil a gente alterar por aqui. Então digamos que agora a gente quer que o estoque desse produto seja 50, e a gente quer que ele seja isso para todos os SKUs. Então a gente poderia simplesmente definir aqui, e a gente poderia salvar, exportar e importar novamente lá no Core, e ele iria então pegar essas novas configurações. Mas eu quero exemplificar aqui para vocês o que aconteceria se um desses SKUs estivesse com problema, se a gente fizesse alguma coisa que desse erro. Então, por exemplo, para que isso aqui funcione, por linha, é um SKU por linha. Então, cada SKU tem que ter, no mínimo, ou o seu código da SKU ou o seu identificador. E, claro, tem que ter um preço a gente tem que definir um preço. E tem que ter um estoque, e tem que ter um tempo de manuseio aqui, tem que ter um status. Então, essas informações aqui elas não podem faltar. Se elas estiverem faltando, ele vai dar um erro. Então, digamos, por exemplo, que a gente tire o preço daqui. A gente esqueceu de colocar preço nesse produto, para a gente ver o que acontece. Então, a gente já mudou nossas configurações aqui, a gente quer que tenha o estoque 50, essa última linha aqui ela não vai funcionar, mas isso não vai impedir com que essas duas de cima funcionem. Então agora a gente tem que salvar o arquivo, aqui no meu caso vai ser baixar como xlsx, e a gente vai importar ele de novo lá no Core. Estamos de volta aqui no Core, e agora a gente pode vir aqui na direita em cima e clicar em importar planilha. Então uma vez aqui a gente vai escolher um arquivo aqui, a gente vai escolher o arquivo de xlsx que a gente editou e salvou, a gente vai botar abrir aqui, e a gente tem que marcar essa opção aqui. Então como a gente está modificando SKUs que a gente baixou da planilha que já está aplicada no momento, a gente vai marcar essa caixinha aqui de excluir todas as ofertas e sobrescrever com arquivo importado. Então a gente vai fazer isso aqui para não ficar duplicado nossas ofertas, e a gente vai clicar então em importar. Então, uma vez importado, a gente pode ver aqui então que 2 ofertas foram importadas com sucesso. A gente já vai clicar aqui para ver quais ofertas são essas. Uma oferta foi excluída com sucesso e foram encontrados aqui então 2 erros. Então, no caso, ele encontrou 2 erros na mesma linha, no mesmo produto, porque a gente apagou o preço de e a gente apagou o preço por, e daí ele não vai conseguir importar. Então, ele simplesmente não importou essa linha, ele importou apenas as outras 2 linhas. Então, se a gente clicar aqui, a gente vai ver que a gente tem os nossos 2 SKUs anteriores e o estoque deles está 50 aqui, claro, sem a linha que a gente deixou propositalmente com erro. Para finalizar aqui, então, a gente tem mais uma maneira que a gente pode adicionar esses SKUs. Então, a gente vai remover esses 2 SKUs que a gente já tem. E a gente pode, então, adicionar eles digitando o código aqui. Então, é possível tu digitar o código ou o identificador. Eu tenho eles copiados aqui. E quando eu clicar em adicionar, eu posso colocar vários e separar eles por vírgula. E quando eu clicar em adicionar, ele vai identificar qual é o código da SKU e vai adicionar eles aqui de maneira bem rápida e prática.
Uma vez com as nossas ofertas cadastradas, a gente realizou esse ponto aqui e agora falta apenas o último, que é ler e aceitar os termos de uso do Marketplace. Então, a gente pode clicar aqui nesse link para ler os termos de uso, para ter acesso aos termos de uso, e a gente tem que aceitar aqui para poder continuar, e a gente pode clicar aqui em começar a vender. Então, uma vez feito isso, a gente já tem acesso aqui à nossa área de trabalho e a gente pode começar a vender no Marketplace do Core. Lembrando, então, que esses itens que a gente acessou, eles estão todos aqui em cima, os relatórios, as configurações, os pedidos e as ofertas. É possível alterar as ofertas já cadastradas clicando aqui para voltar para essa tela. Também é possível alterar as configurações, ver os pedidos já feitos. Aqui, nesse caso, a gente não vai ter nenhum registro encontrado, mas é isso aí. Esse foi o vídeo de como configurar o Seller para vender em um Marketplace do Core. Obrigado!